Sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, e permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando perdides ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Mas esta mensagem hoje, ela foi preparada em função dessa circunstância que a gente está vivendo aí momentânea, de guerra, né, uma guerra local lá na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas, mas que tem potencial para se tornar uma coisa maior, né, global, em função do que está rolando aí o dia inteiro. As crises já se foram milhares e milhares de vidas, né? Primeiro nós precisamos deixar muito claro, que nós cristãos, que amamos o Senhor, que cremos na palavra de Deus, temos um carinho muito grande pelo povo de Israel. Uma vez que o povo de Israel faz parte do plano redentor de Deus. Tudo que Deus fez na história, até que Cristo viesse e nos salvasse, passa por Israel. Israel foi criado, foi produzido, projetado, desenvolvido, implementado por Deus para que esse plano acontecesse. Então nós cristãos temos um carinho enorme por Israel, pelo povo de Israel. E temos que afirmar e realmente reconhecer que só estamos aqui e só cremos no Senhor porque esse plano se desenvolveu e Deus usou esse povo, muitos homens e mulheres dessa nação, para que o seu plano se realizasse. E o nosso Senhor e Salvador Jesus nasceu em Israel. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que reconhecer. Não somos alheios, não somos alienados, e nem vamos negar as Escrituras, né? Israel está lá, tem o seu lugar na história, tem as suas alianças, os seus pactos, Deus os abençoou, e nós concordamos, cremos nisso, e somos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez. O segundo ponto que a gente tem que tocar antes de falar do texto é o fato que, como cristãos, nós não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, não podemos fingir que não existe, muito menos nos alegrar com essa situação trágica que está ocorrendo agora. São milhares e milhares de vidas ceifadas por causa do ódio, por causa da raiva, por causa da guerra, que é resultado da queda, que é resultado da queda do homem e da ruptura do homem com o Criador. Então, o que está acontecendo agora é absurdo. O que aconteceu na última semana foi absurdo, foi um horror. Hoje eu assisti vários vídeos que foram feitos por pessoas que estavam na festa, que estavam nas ruas,
é uma coisa assim de filme de terror, num nível assim de barbárie inacreditável. E nós, como cristãos, não podemos de forma alguma compactuar com esse tipo de coisa. Não podemos nos omitir, nem nos calar, nem silenciar diante dessa situação terrível que se estabeleceu sobre Israel. E também precisamos ter muito cuidado, muito carinho, porque é uma situação muito delicada ao falar das outras nações. Porque morrem civis de todos os lados. São órfãos, são viúvos, são famílias inteiras dilaceradas de todos os lados. Então os cristãos, da mesma forma que eles têm carinho por Israel, em função do que Israel representa nas Escrituras, do plano de Deus, na obra de Deus, eles também precisam ter amor pelas pessoas, pelas vidas. Então é inadmissível que um cristão fomente o ódio, fomente a guerra, fomente a dor. É isso mesmo, tem que ir lá matar todo mundo mesmo. Isso é uma vergonha. Os cristãos precisam, ao mesmo tempo que eles reconhecem Israel como um instrumento de Deus na história e ponto, eles também precisam, nós cristãos precisamos orar pela paz. No mundo, no Rio, Niterói, São Gonçalo, no Brasil e lá, na faixa de Gaza, na Palestina, naqueles países que estão lá. Porque é uma carnificina, irmãos. É uma desgraça. É uma coisa horrorosa. E essa palavra de hoje, que eu quero trazer para os irmãos, não tem a ver nem com a primeira coisa que eu falei, nem com a segunda. Tem a ver com essa falta de sensibilidade religiosa desses líderes, pregadores, pastores, obreiros, midiáticos, principalmente os que estão na mídia, que não têm a menor sensibilidade e pegam essa situação, que é gravíssima, que é terrível, e transformam isso num espetáculo circense. Com mensagens, palavras, aulas, palestras, workshops, debates apocalípticos, com previsões infinitas sobre o fim do mundo. Essa semana eu recebi tantos vídeos de tantos alunos, de tantas coisas, de tantas palestras, tantas pregações sobre a faixa de Gaza, que eu, por um momento eu pensei que eu estava nos anos 80. Era a União Soviética, era Estados Unidos, era a Terceira Guerra Mundial, era Código de Barra, era Líbia, era Ronald Reagan, era João Paulo II, era Gaddafi, era isso, era aquilo, era Palestina, a mesma coisa. E toda hora tem alguém vendo o anticristo em algum lugar. Essa semana já disseram que ele está morando aqui em Campo Grande, inclusive. Que está morando aqui, ó, na estrada do Mendanha, aqui, ó. Aí pegam os textos da Bíblia, faz igual quando você faz aquele mexidão no final do domingo, que você junta a janta de sábado com o almoço de domingo, junta tudo, mete um azeite, esquenta e come. Faz a mesma coisa com os textos. Junta Ezequiel com Apocalipse, com Levítico, com Juízes, com Sofonias, junta tudo num pacotão, e aí começa a falar de Cavaleiros do Apocalipse, começa a falar de besta que sai do mar, besta que sai da terra, começa a falar sobre isso, sobre aquilo, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre a terra, sobre sangue, que vai morrer 1/3 da terra, que nós vamos morrer afogados em tanto sangue. E os crentes ficam desesperados. E aí os crentes se esquecem de quem são, de onde estão, do que Cristo fez por eles, do que a Bíblia ensina. E começam a entrar numa viagem muito louca. E eu não condeno os irmãos não, porque eu já entrei nessas viagens também, irmãos. Olha, os anos 80, os anos 90 foi uma loucura. E a gente ficava todo dia esperando que alguma coisa terrível acontecesse e que aquilo representasse o final de tudo, Cristo voltando, vindo pelos céus, e sempre uma visão caótica, é sempre uma coisa caótica. E esses líderes, palestrantes, blogueiros, se aproveitam desse momento e
Hoje é muito pior do que no meu tempo, porque nos anos 80, para a gente ficar com medo, tinha que vir um maluco na minha igreja e fazer uma pregação dessa. Mas agora não, é 24 horas na internet, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, os caras martelando. Hoje, por isso, irmãos, estamos aqui hoje, para que a palavra de Deus nos dê paz. Porque a nossa vida já é muito complicada. Já temos os nossos problemas. Mas com Deus nós temos paz. Amém, irmão? Amém. Por que Jesus usou essa expressão, videira verdadeira? Existe uma videira falsa? Eu sou a videira verdadeira. Porque ele poderia dizer, né? Eu sou a videira. Eu sou a videira de Deus. Eu sou a videira que desceu do céu. Ele não falou que era o pão que desceu do céu? Numa analogia ao maná celestial, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Então, obviamente, existe uma videira falsa, né, irmãos? E aí, para deixar todo mundo chocado, qual é a videira falsa? É Israel. Bom, queria ler com você alguns textos, antes de você me jogar uma maldição. Primeiro eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Na hora que Deus fez aliança com Israel no Monte Sinai, assim que ele saiu do Egito, fresquinho, começo de caminhada, Deus faz um pacto, envia a sua lei e faz uma aliança com o povo de Israel. E ele diz, agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar ou exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás ao filho de Israel. Deus, quando fez a sua grande aliança, a aliança com Moisés, a lei de Moisés, ele fez uma promessa para Israel, ó, vocês serão o meu povo. E não é um povo comum, é um povo de reis e sacerdotes. Significa o quê? Que eles tinham um papel. Qual o papel? Fazer a mediação, que é o papel do sacerdote, né? Com a autoridade real, fazer a mediação entre o homem caído e o Criador, porque Israel é um instrumento de Deus para a reconciliação. O que deveria acontecer? Enquanto eles andassem no deserto, passassem pelas cidades, Deus ia demonstrando juízo e graça, juízo e graça, juízo e graça. O plano era esse, que eles fossem um povo exclusivo, diferente, capaz de transmitir a todas as nações da terra o brilho da glória de Deus, a grandeza da glória de Deus. E esse desejo que Deus tinha de se reconciliar com o ser humano. Então, Moisés avisa, ó, Deus mandou dizer, vocês são meu povo, povo de reis, povo de sacerdotes. Então vamos ler os outros textos. Salmo 80. É bom que a gente vai ler bastante texto, isso é bom para nós. Salmo 80, do versículo 8 ao versículo 15. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua raimagem até o mar e seus rebentos até o rio. Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali a devasta, nela se repastam os animais que poluíam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Então, no Salmo 80, a Bíblia já vai nos ensinar que Israel era esse projeto que Deus tinha, um povo capaz de refletir a sua imagem, um povo que foi plantado por ele, a vinha de Deus, a videira de Deus, para dar frutos de Deus. Não frutos próprios, porque Israel não tinha nada para dar. Foram 450 anos como escravos no Egito. Eles não tinham cultura, eles não tinham tradição, não tinham uma língua sólida, não tinham experiência profissional. Durante 450 anos eles foram pessoas dominadas, oprimidas, sem nada para dar, vazios como seres humanos. Então Deus os preencheu
com a sua presença, com a sua grandeza, com a sua glória, e plantou Israel no deserto, no meio daquelas nações, como sua vinha, como sua planta, como seu fruto, para que o homem caído pudesse encontrá-lo até o dia que Cristo viesse. O projeto de Deus, né, é que Israel apontasse para o Messias, que no final das contas é aquele que vai resolver o principal problema. Qual é o principal problema do ser humano? Ele está separado do Criador. Então Deus plantou a vinha, que é Israel, para que desse fruto. Vamos ler Isaías 5. Isaías 5, de 1 a 7. Cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Limpou-a das pedras, plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Está vendo? Israel tinha que ter dado boa uva, mas deu uva ruim. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e de Judá, julgai vós, peço, entre mim e a minha vinha. Deus dizendo, julguem vocês entre Israel e entre eu. Que mais se podia fazer a esta vinha que eu não lhe tenha feito? O que eu poderia dar para Israel que eu já não dei? Dei tudo que eu tinha para dar. Tudo que nós acordamos, tudo que eu prometi, eu fiz e muito mais. E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei um deserto. Não será podada, nem cuidada. Crescerão espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem, para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta do Senhor, que desejou que exercessem juízo. E eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. O mesmo Deus que criou a sua nação, que criou o seu povo, que fez um povo para dar frutos, é o mesmo Deus que depois constata, o fruto é ruim. E o que vocês querem que eu faça? Ele pergunta. Tudo o que eles precisavam eu dei. Tudo o que eles quiseram eu fiz. E o que era que eles me deram de volta? Uvas ruins. Vamos ler Oséias. Oséias capítulo 9, versículo 10. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi os nossos pais como primícias da figueira nova. Olha a figueira aí. Hoje eu não vou falar de figueira não, só de vinha. Mas eles foram para Baal e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Olha só. Plantei o povo, coloquei como vinha para dar boas uvas e eles me trocaram por outros deuses. Oséias capítulo 10, versículo 1. Israel é vide luxuriante, que dá fruto, segundo a abundância do seu fruto, e assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso. Versículo 2. Por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e derrubará as suas colunas. Então nós vemos nos textos do Antigo Testamento que o Senhor expressa com tristeza a sua decepção para com um povo que foi criado para ser vinha, para ser vide, para ser abençoado e abençoador, para mostrar Deus. Agora, nós que somos cristãos e que lemos a Bíblia, não vamos ficar aqui metendo pau neles não. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos eles também. Eles nos representam muito bem. Somos nós que em cultos como esse, em reuniões como essa, declaramos amor ao Senhor e ali do lado de fora já mentimos, já falamos mal uns dos outros, reclamamos de Deus, às vezes em silêncio, às vezes com a voz alta para todo mundo ouvir. Somos iguais.
Somos iguais. E Deus poderia fazer conosco a mesma coisa que fez com Israel. O entregou ao juízo, deixou ser levado cativo, fez com que ele se espalhasse, a grande dispersão, se perdeu completamente, ficou confuso, tão confuso que quando a salvação chegou, eles não o reconheceram. Pelo contrário, eles o odiaram e o crucificaram e o rejeitaram. Então nós não podemos ficar aqui, porque também há aqueles que odeiam Israel, são contra Israel, radicalmente contra. Há aqueles que são alucinados por Israel. Numa igrejinha desse tamanho aqui, o cara bota bandeira, bota candelabro, bota kippá, bota arca, bota tudo, vem descalço, dançando, festa dos tabernáculos. Tem gente que adora, tem gente que odeia. Nem uma coisa nem outra. Nós reconhecemos o seu papel na história, o seu trabalho, aquilo que Deus fez, a sua vocação, mas não podemos negar o que os textos estão dizendo. O que os textos estão dizendo? Que na sua missão, que na sua vocação, que no seu trabalho, eles fracassaram. E Deus mostra a sua indignação. E não podemos nem falar mal dos caras, porque nós somos iguais. Nós somos iguais. Como eles. Do mesmo jeito. Essa videira trouxe grandes decepções ao avicultor, que é o Senhor. Não foi a videira que deveria ser, apesar de todo o cuidado de Deus. Vamos ler outro texto, irmão. Jeremias, capítulo 2, versículos 21 e 22. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Pelo que ainda que te laves com salitre e potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ficou ruim a relação entre o Senhor e Israel. Ficou bem ruim. Então, irmãos, não podemos nem julgá-los, porque somos como eles. O que nos ajuda, o que nos socorre, o que é bom para nós é o fato de que, apesar de Israel e apesar de nós, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Porque imagine se Deus tivesse desistido. Quer saber? Fim de jogo. Deu errado no Éden, deu errado no dilúvio, deu errado em Babel, deu errado com os juízes, acabou, vou acabar com tudo agora. Mas ainda bem que a misericórdia do Senhor se estende de eternidade a eternidade. Não é? Como diz o Salmo 90, o Salmo de Moisés, né? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração a geração, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A sua longanimidade dura para sempre. Ainda bem. Bendita longanimidade é essa que o Senhor tem. Ainda bem que, apesar de Israel e apesar de nós, Deus tem misericórdia. Amém, irmãos? Deus tem misericórdia. Então, esse Deus misericordioso, Ele fez algo novo. Fez um caminho que não existia. Como diz o texto de Isaías. Caminho novo, aquela música antiga que a gente cantava, né? God will make a way. Deus fará um caminho. Fez um caminho novo, um novo caminho que não existia. O que Ele fez? Ele enviou o seu Filho, Jesus. Plantou uma vinha nova. Ele mesmo se ofereceu como uma videira capaz de expressar Deus, a graça de Deus, e atrair o homem para si. Ele se tornou a solução. Foi o próprio Pai que plantou essa videira nova. E Jesus assume esse papel. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Foi Ele que me plantou aqui. Por que Ele me plantou? Porque a outra plantação não deu certo. Mas não deu certo por quê? Porque o homem não dá certo. O homem caído não funciona. O único homem que funcionou foi Jesus. Assim como por um homem a morte entrou na humanidade, através de Cristo a salvação de Deus entrou na humanidade. E por causa dele nós fomos resgatados e redimidos. Então ele se tornou a videira do Senhor. A videira que dá prazer, porque observem os textos que nós lemos, né? Como Deus demonstra indignação, como Deus demonstra decepção. Mas quando Jesus está trabalhando, como Deus demonstra alegria. Este é o meu filho amado em quem me comprazo.
a ele ouvir, ele diz. Porque ele se agrada do que Jesus faz. E Jesus fala, eu só faço o que meu Pai manda. Eu só falo o que ele diz. Eu só cumpro o que ele projeta. Eu só pratico o que ele me ordena. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então ele consegue fazer o que Israel não conseguiu. E o que nós também não conseguiríamos, irmãos. Mas ainda bem que Jesus veio. Porque ele é a nossa vide. Ele é a nossa redenção. E por causa da sua graça nós estamos plantados neles. Amém, irmãos? E isso serve para nós e para todo aquele que nele crê. Que pode ser brasileiro, americano, alemão, palestino ou judeu. Todo aquele que nele crê receberá do Senhor a vida eterna. Beberá desta vide. Por causa do amor de Deus que prevaleceu. Então o que a Bíblia está nos mostrando? Que o centro da história, que o centro do plano, que o centro da graça, que o centro do projeto redentor de Deus é Cristo. Sempre foi e sempre será. Em vários vídeos, os caras estão dizendo o tempo todo, Israel é o centro de tudo. Israel é o relógio de Deus. Israel é o sinal vivo da história. Olhem para Israel. Irmãos, o centro de tudo é Jesus. Jesus é o centro de tudo. Amém. Negar isso é negar a Escritura. Esse problema que é gerado entre nós, toda vez que alguma coisa grave acontece, não é um problema só nosso, não, irmãos. No primeiro século, abra sua Bíblia e leia depois em casa. Tito, 2 Pedro, 2 Timóteo, Judas, as cartas do Apocalipse. Assistam os vídeos que nós fizemos, eu, o Hélio, o Cico, o Davi, falando sobre a luta que a igreja tinha no primeiro século, que os cristãos tinham, contra essas ideias judaizantes. O apego que as pessoas tinham ao passado, à história, querendo sujeitar os irmãos a coisas antigas. Vejam lá em Gálatas, quando Paulo grita e ele diz, vocês iam tão bem, estavam indo tão bem até aqui, quem foi que enganou vocês? Trazendo de volta as festas, os rituais, a circuncisão. Que conversa é essa? Se vocês se deixarem se circuncidar, vocês não têm parte com Cristo. Trocaram uma aliança boa, uma vide que funciona, uma videira que dá suco bom, uva top, por uma videira morta, brava, azeda, ruim, que foi desprezada. Mas isso não é a primeira vez, irmãos. Esaú trocou a sua primogenitura, a sua herança, a sua glória, o seu poder, por um prato de lentilha, irmãos. Porque o ser humano caído não tem noção do que Deus é. Então ele troca qualquer coisa por qualquer coisa, não dá valor, está cego, seu coração endurecido. E muitos cristãos agora, nessas lives, nesses vídeos, nessas aulas, nessas pregações, estão trocando a videira viva pela videira morta. A sua riqueza por pratos de lentilha. E esses aproveitadores, como a Bíblia vai dizer, lobos devoradores, falsos mestres, falsos profetas, se aproveitam da loucura desse tempo para enganar os irmãos, que agora vão ficar aí fazendo vigílias de madrugada, aguardando o fim. Nós não estamos preocupados com o fim, irmãos, porque nós fomos enxertados na videira. Se o fim for hoje ou for daqui a 10 mil anos, não importa para nós. O que importa é que se nós estamos em Cristo, ninguém nos arrebatará da sua mão. Aleluia. Aguardamos por Ele. Por um dia ou por 1000 anos. Tanto faz. Porque cremos na sua palavra. Cremos no verdadeiro fruto da verdadeira videira. Vamos lembrar das torres gêmeas, irmãos. Você estava lá, você tomou 5 doses da vacina, você estava lá. 11 de setembro de 2001. Lembra? Todo mundo diz, é o fim do mundo. É a terceira guerra, vai morrer todo mundo. O que teve de profecia, revelação e declaração, que acharam até as torres na Bíblia. Botaram a Bíblia ao contrário, no espelho, de cabeça para baixo. Né? Aí junta a Bíblia com Nostradamus, com Leonardo da Vinci, com Gandalf,
Vai juntando tudo, com Balaão, vai juntando tudo, e vai ficando uma loucura, uma confusão, uma mistura louca. Mas nós, irmãos, que somos do dia, não podemos nos sujeitar a essa loucura toda. Precisamos nos lembrar quem somos, e quem é o nosso Senhor, e o que Ele faz, e o que a sua palavra diz. Respeitamos Israel na história, como falamos, e cremos que tudo que Deus fez através desse povo é bom. Mas cremos que agora, irmãos, agora, nesse momento, o centro de tudo é Cristo Jesus, o Rei da Glória, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? Amém. E quem não crê no Senhor está condenado, porque agora, nesse momento, aparece não sei quantos planos de Deus. Tem o plano A, que é Cristo, o plano B, que é Israel, o plano C, que é ele. Tem um monte de planos diferentes. Mas a Bíblia nos leva de volta para esse momento. O que é o fruto da videira, irmãos? Que fruto é esse? Quem está em mim vai dar fruto, tem que dar fruto. Que fruto é esse que a Bíblia vai nos ensinar? O fruto é um exemplo comum nas Escrituras. A Bíblia trabalha muito dessa forma. A Bíblia trabalha muito com essa ideia de fazenda, campo, plantação, árvore, né? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Será como o que, irmãos? Como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. A Bíblia fala o tempo todo de árvores, de plantação, de raízes. Diz que o Senhor nos arraigou, né? Nos arraigou em amor, nos plantou em amor. O apóstolo Paulo diz: vocês são lavoura de Deus, e nós somos cooperadores da lavoura de Deus. Quando Jesus aparece, João Batista fala: chegou o fazendeiro, a pá está na mão dele. A pá está na mão dele, mas o machado também. Vai meter o machado na árvore e separar o fruto bom da palha. A palha vai para o fogo, o fruto bom vai ser consumido. Jesus é comparado ao Senhor também. Essas comparações são comuns, são constantes. A Bíblia fala de fruto do Espírito, fala de fruto da luz, fala de fruto dos lábios, resultado do nosso louvor, da nossa adoração. Então o fruto da videira nada mais é do que a própria vida da videira, porque na verdade nós não temos vida em nós mesmos. Estávamos mortos, separados de Deus. Todos pecaram e foram separados de Deus, como está escrito em Romanos 3:23. E o pagamento por esta ruptura é a morte, como está escrito em Romanos 6:23. Fomos condenados, estávamos mortos. Mas Ele nos amou, como diz a Bíblia, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. É o poder de Deus que nos dá vida. É o poder de Deus que dá vida à videira. Essa palha seca, esse espeto morto. Mas Deus tem poder para transformar coisas mortas em coisas vivas, né, irmãos? Arão, servo de Moisés, sacerdote, líder do povo de Israel, pegou lá o seu cajado seco, morto, um pedaço de pau morto, que nem plantado estava. Mas Deus, com o seu poder, fez com que o cajado seco de Arão florescesse, sem raiz e sem nada, porque para o nosso Deus não há impossível, amém, irmãos? Amém. Ele fez um milagre na cara do povo de Israel, e o cajado dele floresceu. Imagine o que ele faz na vida de homens e mulheres que se encontram com Cristo. Aleluia. Mortos, secos, sem raiz, sem nada, eles florescem, e a sua vida ganha sentido. Jesus é a videira, e faz isso com aqueles que o amam, para que essas pessoas deem mais frutos ainda. E é bem legal isso, porque a Bíblia não manda nos dar fruto. Você tem que dar fruto, Quando acabar o culto, você dá fruto. Essa semana você se vira para dar fruto. Dá teu jeito. Aí vidas convertidas, né? Pessoas transformadas, igrejas abertas. Não, a gente tem que sair e dar fruto. A Bíblia não diz que Deus nos manda dar fruto. A Bíblia está dizendo o seguinte, que quem está em Cristo vai dar fruto. Por quê? Porque o fruto não é nosso, é de Cristo. Amém. Quem está nele vai frutificar.
É inevitável. É a sua vida através de nós fazendo acontecer. Não é o nosso poder, não é a nossa capacidade, não é a nossa atuação, não é a nossa dedicação, não é nada. É Deus. O tempo todo Deus. E quanto mais desgraçado o homem é, quanto mais arrebentado ele está, mais o nome do Senhor é glorificado. O homem gosta de glória, de honra desde a queda. Ele queria o lugar de Deus. E quando não quer glória para si, quer glória para outro homem. Para a igreja, para a denominação, para os pastores, para os líderes, para os irmãos, para as mulheres de oração, para as placas, para os templos, para Israel. Mas a glória é só de Deus, irmãos. A glória é só de Jesus. E não será dividida com ninguém. Por isso ele é a videira verdadeira. Porque ele glorifica o Senhor. E os ramos que estão nele dão fruto. E se não dá fruto, arranca, porque na verdade não está nele. Certamente, nas comunidades, nas igrejas, nos grupos pequenos, nos grupos grandes, nas denominações enormes, há muitas pessoas que frequentam as igrejas como se fossem ramos da videira, mas não nasceram de novo, não estão presas nele, não estão enxertadas, então vão queimar também nessa ilustração que a Bíblia mostra. Vão morrer, vão desaparecer, vão secar. Mas quem nasceu de novo, quem foi regenerado, dará fruto para todo sempre. Porque Cristo será glorificado. Cristo será glorificado. É uma parábola, irmãos. Essa história da videira é uma parábola. É uma parábola que é contada para dizer o quê? Quem está em mim produz fruto. Israel não produziu fruto por quê? Porque ele honrava Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. Isso não é a gente que acha, não é o próprio Deus que diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Na escuridão, na madrugada, nos porões, nas florestas, eles se curvam diante de outras divindades. Mas quando rola o culto aqui, todo mundo diz: ah, Senhor, Jeová, Adonai, Shalom, não sei o que lá, blá, blá. O mesmo acontece entre nós. Há muitos frequentadores de igreja, crentes há muitos anos, líderes, que honram a Deus com os lábios, mas não nasceu de novo. E o seu coração está longe do Senhor. Esses caras nunca vão dar fruto. O fruto que eles dão não são de Cristo, são deles mesmos. Já receberam o seu galardão, já receberam o seu pagamento, mas os que nasceram de novo dão frutos do Senhor. E quando você vê, nesses tempos de guerra, homens e mulheres se aproveitando desse momento para enganar os crentes, para mentir, para enrolar o negócio, para deixar todo mundo confuso, para se colocar como se fossem gurus, líderes messiânicos, pessoas com autoridade, que têm visão. Ninguém previu nada. 2 semanas atrás, ninguém previu nada. Quando a Torre Gêmea caiu, ninguém previu nada. Ninguém falou assim: Deus falou comigo. No dia 11 de setembro, no final desse ano, vai ter um ataque assim. Ninguém previu nada. Falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes, que se aproveitam para manipular as pessoas e dominar as pessoas. E se aproveitarem delas também. Como Jesus fala, o mercenário, o falso pastor, ele quer arrancar o couro das ovelhas. Ele quer usar as ovelhas, mas eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então preste atenção, irmãos. Porque nesse momento de confusão, de crise, de loucura, e foi assim na pandemia também. Ou nós já esquecemos que durante a pandemia se levantaram os apóstolos da desgraça para dizer que era o juízo, para dizer que era o fim. E a tristeza foi tomando conta do nosso coração. Então, nesses momentos, se nós nascemos de novo e nos encontramos com o Senhor, temos que fechar os nossos olhos e ouvir a sua voz. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E a voz do Senhor está na sua palavra. A palavra de Deus é inspirada, inerrante, infalível, está firmada nos céus. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra permanecerá para sempre.
Agora, não tem nenhum problema a gente ficar em crise quando essas coisas acontecem, porque a gente fica desesperado mesmo. E agora? O que vai acontecer? Não sabemos. Mas aí o que a gente faz? Faz igual o salmista, como nós lemos hoje. Assim como a corça anseia pelas águas, quando eu ligo a televisão, quando eu entro na internet e vejo essa loucura toda, a minha alma tem sede do Deus vivo. Senhor, tem um monte de gente dizendo, onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Que não viu o terrorismo, que não viu o genocídio. E eles me acusam e dizem, onde está o teu Deus? Mas eu sei que o meu auxílio vem do Senhor. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Eu volto para a palavra e espero em Deus, porque eu sei que ainda o verei e ainda estarei na salvação da sua presença. O Salmo também nos mostra que quando o servo de Deus está angustiado, em crise, com dúvida, com dificuldade, muitas vezes com raiva, muitas vezes com medo, se ele nasceu de novo, se ele se encontrou com o Senhor, ele fala para o coração dele, se acalme, minha alma. Por que estás abatido? Por que estás angustiado? Espera no Senhor. Algum plano ele tem. Alguma coisa ele vai fazer. E a palavra de Deus me diz que quando tudo acabar, ele reinará e nós estaremos com ele. Amém, irmãos? De toda forma, também é importante lembrar que os que não nasceram de novo ouvirão tudo, aceitarão tudo, menos a palavra. Você está ensinando na Bíblia, cara, isso eu não concordo, não. Mas quando o cara ouve assim, ó, Jesus vai voltar amanhã, pô, é isso mesmo, tenho certeza. O cara tem certeza das maiores loucuras. Mas quando você ensina o texto, não, está errado. Eu não concordo com isso, não. Jesus é a videira, e a palavra de Deus deixa clara que quando nós estamos no Senhor, nós produzimos fruto, e aqueles que não produzem fruto é porque não estão nele e serão cortados. Vamos terminar lendo um texto de Pedro, que é bem legal, bem apropriado diante do que nós lemos hoje. Por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular. Agora, em vez de falar de videira, compara Cristo a uma pedra angular, ou seja, a um fundamento, né? O pessoal que trabalha com obra aí, né? Uma mega sapata, uma super coluna que vai sustentar tudo. Quanto maior o prédio, mais funda, né? Essa aqui é funda sem fim, gigantesca. Ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Amém, irmãos? Para vós outros, portanto, para vocês que creram, Cristo é a preciosidade. Mas para os descrentes, para os que não creem, é a pedra que os construtores rejeitaram. É a pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa. Todos os que não creem, todos os que não nasceram de novo, todos os que não se encontraram com Cristo, tropeçam na palavra, odeiam a palavra, rejeitam a palavra, são inimigos da palavra, tropeçam na palavra, desobedientes, e para isso foram postos. Mas vocês que creram, vocês que nasceram de novo, Pedro vai trazer para a gente agora a mesma fala de Moisés lá no Sinai. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê, irmãos? Para fazer o que Israel não fez, proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que antes não eram povo, não éramos, porque era Israel, era só Israel. Vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora em Cristo alcançaram misericórdia. Amém, irmãos? Então nós olhamos para a palavra, irmãos. Com guerra ou sem guerra, nós cremos em Jesus. Com paz ou sem paz, nós cremos em Jesus. E é para a Escritura que nós devemos olhar.